A paz de Cristo, Deus abençoe a todos. Nas cartas aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Há uma palavra ali sobre fé e o escritor aos Hebreus, ele relata alguns personagens bíblicos que exerceram a fé, tiveram que exercer a fé em Deus para terem êxito em suas vidas, né? Nas suas atividades. Fala de Abel, fala de Noé, de Abraão, Enoque, enfim, vários personagens bíblicos que nós conhecemos, né? São chamados heróis da fé. Quero incluir também nesse grupo de heróis da fé Moisés, José, Davi. Mas nós temos aqui também na Bíblia, na história bíblica, em todo o seu contexto, alguns pequenos personagens que nos dão grandes exemplos, né? Exemplos de fé, exemplos de fidelidade. E eu vou começar falando sobre um que é pouco falado sobre ele aparece pouco dentro de uma história de um desses heróis da fé que eu falei, que é Davi. Uma passagem trágica, né? Ruim, terrível, um acontecimento terrível, que é Urias. Urias aparece lá em 2 Samuel, né? Segundo livro de Samuel, no capítulo 11, que fala sobre o adultério de Davi. Aqui é relatado essa história terrível que aconteceu com o rei Davi, que aconteceu porque ele tomou a decisão de realizar, que foi se interessar por Betseba, a mulher de Urias. Eu não quero aqui falar sobre esse adultério em si. Eu quero falar sobre a atitude de Urias ao ser chamado pelo rei a ir até o palácio, né? Até o palácio real e conversar com Davi. E aqui relata o encontro de Davi com Urias. Aqui no capítulo 11 e no versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe, chefe do exército de Davi, chame Urias. Então Joabe enviou Urias a Davi. E quando Urias veio a ele, Davi perguntou como Joabe está passando, como já o povo e como a guerra se desenvolvia. Urias informou tudo ao Davi, os acontecimentos da batalha, da guerra, do que estava sendo travado. Aí até que aqui no versículo 8, Davi disse a Urias, vai para tua casa, lava teus pés. E Urias saiu. Só que Urias saiu do palácio, mas não foi para sua casa. Ele ficou ali na entrada do palácio, aos arredores do palácio, né? E diz aqui que Urias dormiu à porta da casa do rei, juntamente com todos os outros servos do rei. Cientes, falaram isso a Davi, né? Davi ficou ciente disso. Então Davi foi e perguntou a Urias, por que você não foi para casa? Eu falei para tu ir para tua casa. Deve estar cansado da batalha, da guerra. Isso no versículo 11, Urias responde a Davi, a arca, Israel e Judá se encontram em tendas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Eu iria para a minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Juro pela tua vida e pela vida da tua alma que eu não farei isso. Ou seja, Urias estava muito mais preocupado com o reino, estava muito mais preocupado com o seu ofício. Urias aqui nos dá um exemplo grandioso de fidelidade,
lealdade, e nos dá um exemplo aqui de uma pessoa que é firme no seu propósito e para aquilo que ele foi designado, chamado, para aquilo que lhe foi proposto. Ele era um soldado do exército de Davi. Ele achava que deveria estar lá na guerra, lutando, pelejando pelo reino, pelejando junto com Joabe, a qual ele cita aqui o meu senhor, né, que era chefe dele. E não ali, indo para sua casa, comer, beber e ficar com a sua mulher. Esse é um grande exemplo de um personagem pequeno, que é só citado aqui, nessa passagem aqui, dessa situação que ocorreu com Davi. Continuando na história, Davi convidou ele para comer, para beber com ele, o embriagou de propósito, né, com a intenção de que Urias iria sair dali e ia para casa dormir. Mas novamente, Urias dormiu na cama com os servos de Davi, né? Deve que arrumou ali um quarto com os outros servos e dormiu ali, não foi para casa. Então, até que Davi tomou a decisão, né? Davi pensou, com esse cara não adianta, ele não vai para casa não, ele é muito fiel ao reino, ele sabe que o reino está em guerra, então ele não vai para casa não. Então mandou uma carta pelo próprio Urias para ele ir para a guerra, e na carta estava escrito para Joabe colocar ele na frente da guerra, né? na contenção ali, e ele acabou sendo morto. Observe que até nisso ele foi fiel, ele foi íntegro, porque ele não leu, a carta foi enviada por ele não leu o que estava na carta. Estava na carta ali a sentença da sua morte, né? Enfim, eu não quero me ater aqui a gente ler essa história e falar, mas que injustiça, né, que ele sofreu, que ato terrível. Eu quero me ater aqui o quanto de exemplo Urias nos dá para nós nos dias de hoje. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, tão preocupados com nossos problemas, com a nossa situação diversificada, que esquecemos do que somos, né? Eu estou falando aqui nós cristãos, nós que nos dizemos servos de Deus. Nós somos os discípulos de Jesus. E nós devemos nos preocupar com o reino de Cristo, com o evangelho de Jesus. A Bíblia relata lá no Salmo 106, no versículo... Salmo 101, no versículo 6. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que possam morar comigo. Aquele que anda corretamente diante de mim, este me servirá. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. Não apenas aqueles que frequentam a igreja, não aqueles que apenas vão para a igreja, fazer lá o seu ofício, né, louvar, pregar, e as outras atividades que tem na igreja ou no reino de Deus, mas os fiéis, os que mesmo na dificuldade, os que mesmo diante de barreiras, o que mesmo diante de problemas terríveis que acontecem neste mundo, permanecem fiéis. Estes, os olhos de Deus estão sempre postos sobre eles, como diz aqui nesse salmo. E Urias, esse personagem, nos dá esse exemplo. Ele estava mais preocupado com o reino, estava mais preocupado no bem-estar, né, de Israel, do seu povo, do que com ele. Ele poderia ir, já que o rei me chamou, já que o rei me permitiu, eu vou para minha casa, né? Vou lá desfrutar da companhia da minha esposa. Mas não. Ele preferiu ser leal e ser fiel ao reino. Visto que em Salmo 101,6 fala isto, eu creio que Urias
foi grandemente justificado por Deus, né? A alma de Urias, porque realmente esse foi um exemplo que a gente, lendo essa história, a gente fica até penalizado por Urias. Urias morreu sem saber que sua esposa o traiu, sem saber exatamente o que estava acontecendo, o que estava por detrás daquele chamado para ele sair da guerra e vir se encontrar com o rei. Mas eu creio que Urias foi grandemente justificado. E Davi sofreu, né, a penalidade pelo seu erro. Davi foi perdoado porque ele se arrependeu, ele buscou o perdão do Senhor, foi perdoado, mas as consequências desta ação veio sobre Davi. E quem conhece a história sabe. Urias, um pequeno personagem, uma pequena história, um pequeno relato, mas um grande exemplo que ele nos dá. E que possamos ser assim na nossa vida. Estarmos mais preocupados com o Evangelho de Cristo. Porque há uma promessa, né, de Jesus para a nossa vida. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. É difícil, eu sei. Acontece alguma coisa, a gente fica preocupado, a gente quer resolver, a gente quer tomar uma atitude, ter uma ação para que aquilo acabe logo. Né? A gente fica preocupado com o amanhã, como vai ser, né? O que fazer. Mas a Bíblia relata que nós devemos descansar no Senhor e procurarmos sermos fiéis àquilo que Ele colocou na nossa mão. Deus abençoe a todos. Amém.